A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Sabe aquelas típicas brigas entre donos de fazenda ou de terrenos que aconteciam nos episódios do Pica-Pau? Bom, eu não sei se episódios no plural exatamente, mas eu lembro de um, pelo menos, em que dois vizinhos ficam brigando pela demarcação das terras deles. E aquela vibe de desenho dos anos 2000, bastante dinamite, porrada, uma certa violência ali em formato de desenho. E era bem engraçado. Só que agora, em 2024, o tipo de briga de vizinho no meio oeste americano tá bem diferente. E tem a ver com, nem o Pica-Pau acreditaria, painéis solares. À medida que as propostas de energia renovável inundam as planícies ensolaradas e ventosas das terras agrícolas do meio oeste americano, elas dividiram as comunidades rurais. Em todo o país, opositores usaram 395 decretos locais para barrar projetos de energia verde em 41 estados até maio de 2023, segundo um estudo da Colômbia. A estratégia do dia de hoje é entender como os objetivos do governo Biden de atingir emissões líquidas zero no setor de energia até 2035, bem como as exigências estaduais americanas em padrões de energia limpa, aceleraram a corrida para encontrar locais para instalar painéis solares ou turbinas eólicas, levando a uma guerra de vizinhos que ainda não envolve dinamite, mas tem muita energia no meio. Falando em energia, a gente também vai falar hoje sobre o balanço da Petrobras e ainda sobre como a Mobly comprou a Tokstok, criando uma líder em imóveis no Brasil com uma receita de 1,6 bilhão de reais. Eu sou Ana Carolina Zitschler, esse é o Estratégia do Dia. Você pode se inscrever no podcast, também seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais para ficar por dentro de todas as notícias. Vamos lá! Senta que lá vem a história. Quando a produtora rural do Michigan, Clara Ostrander, ouviu falar sobre os benefícios de instalar um projeto de energia solar na sua propriedade, ela se lembrou algo que seu pai lhe disse 4 dias antes dele morrer. Abre aspas. Não venda a fazenda, mantenha na família. Fecha aspas. Inicialmente cética, Ostrander acabou decidindo que aproveitar a energia solar na maior parte da fazenda de 120 acres, onde cultivava milho e soja ao sul de Detroit, permitiria que ela um dia passasse a terra para o seu filho. No entanto, o projeto proposto por uma empresa chamada Apex Clean Energy, com sede na Virgínia, enfrentou forte oposição dos vizinhos, que temiam a desvalorização das propriedades, a deterioração das terras agrícolas e o fim das vistas pitorescas que definiam a sua comunidade. Eles pressionaram as autoridades do município a adotar regras de zoneamento que impedissem o desenvolvimento do projeto. Ostrander e outros vizinhos reagiram, convencendo os legisladores do Michigan a promulgar uma lei estadual de licenciamento que se sobrepõe à autoridade municipal que busca impedir esses grandes projetos. Segundo ela, abre aspas para uma reportagem da Bloomberg News, estamos tentando fazer exatamente o que os nossos antepassados fizeram, que é manter a propriedade pela qual trabalharam tanto. Fecha aspas. À medida que essas propostas inundam a região do meio-oeste americano, os vizinhos estão começando a brigar. Mesmo uma nova lei estadual do Michigan, que entra em vigor nesse segundo semestre, não está garantida. Os opositores alegam que a legislação é um ataque ao processo democrático e buscam realizar um referendo para devolver essas decisões ao nível local. Segundo Kevin Martis, que lidera o grupo de iniciativa popular chamado Citizens for Local Choice, abre aspas, nós deliberadamente mantivemos o valor da terra agrícola baixo. Ela está ali barata e é um alvo perfeito para desenvolvimento de alta intensidade de uso da terra, como usinas eólicas e solares. Eu acho que isso é fundamentalmente errado. Fecha aspas. Esse Martis, ele é um comissário de condado. Ele tem sido um crítico há projetos de energia eólica e solar, perdão, pela minha gaguez, tá difícil hoje, em Michigan e em outros lugares há mais de uma década. Somente nos últimos anos, agricultores familiares de longa data, como a Ostrander, que nomeou uma de suas cabras de solar, surgiram como apoiadores inesperados da energia renovável, dando aos desenvolvedores capital político para levar as propostas adiante. Quando as reuniões do município atraem uma multidão, geralmente são as pessoas que querem parar alguma coisa, diz o Matthew Eisenson, que é pesquisador sênior do Sabin Center de Colômbia, que enviou funcionários para representar gratuitamente os agricultores pró-energia no nível local. Se os proprietários de terras são favoráveis não se manifestarem, disse ele, a impressão no conselho de localização pode ser que o desenvolvedor é contra a comunidade, quando na verdade
não é exatamente isso que acontece. Bom, a indústria da energia renovável atingiu quase 130 bilhões de dólares, de acordo com a Bloomberg NEF. As restrições locais de zoneamento têm sido um obstáculo crescente. Isso levou alguns estados a agir especialmente onde os democratas controlam tanto o governo estadual quanto o legislativo. Em um desses estados, Illinois, o governador J.B. Pritzker, que inclusive foi um dos cotados aí para assumir a vaga do Biden quando ele anunciou sua retirada de candidatura, assinou uma lei em 2023 impedindo que os governos locais vetassem projetos de energia renovável, desde que esses projetos atendessem aos padrões estaduais. O Wisconsin e Minnesota têm autoridades estaduais sobre os projetos há uma década, mas Minnesota, onde os democratas também controlam o governo estadual, reduziu ainda mais os requisitos regulatórios para projetos de energia renovável dos últimos 2 anos. Os desenvolvedores geralmente precisam de 5 a 10 acres para cada megawatt de capacidade solar, de acordo com a Associação das Indústrias de Energia Solar. No Michigan, o projeto médio é estimado em 158 megawatts, o que significa que pode exigir pelo menos 790 acres. Embora uma fazenda solar de 10 acres possa não ter um grande impacto nas paisagens ou em poços, uma que se estende por 600 campos de futebol é suficientemente grande para gerar reações significativas, tanto positivas, como mais receita tributária, quanto negativas, como aumento da poluição sonora. Isso segundo Sarah Mills, que é diretora do Center for Empowering Communities do Graham Sustainability Institute da Universidade do Michigan. Considere um município aqui chamado White River. Tem algumas colinas muito bonitas, uma vista para o Lago Michigan, uma cidade que atrai pessoas que buscam um contato mais próximo com a natureza. Agora, os residentes dessa cidade, incluindo muitos que se inclinam para o lado democrata e apoiam a energia renovável, estão tendo que aceitar que essas suas paisagens em breve vão incluir 1.700 acres de painéis solares. Sacrificar 1/5 da área total do município é desolador, diz Mary Jo Ernst, uma cuidadora e artista cuja família vive na região há 85 anos. Já sua vizinha, Shelley Gratfiore, diz que ela e o marido investiram cerca de $300 mil na renovação do que eles pensavam ser sua casa para sempre. Agora, eles estão considerando vender antes que a fazenda solar se instale. Bom, o resto dessa matéria, com todos os detalhes sobre essa briga de vizinhos, você confere na Bloomberg Linha, onde você também encontra outros tipos de reportagens sobre energia renovável e essas mudanças que estão ocorrendo no mundo afora. A Petrobras registrou um prejuízo líquido de 2,6 bilhões de reais no segundo trimestre, revertendo resultado positivo de 28 bilhões em igual período do ano passado, segundo a companhia em um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários. O desempenho foi impactado principalmente por um acordo com o governo para encerrar uma disputa judicial envolvendo dívidas tributárias. Trata-se do primeiro balanço sob a gestão de Magda Chambriard na presidência da estatal. Segundo a petroleira, a decisão do acordo foi julgada positiva pelo mercado, por ter encerrado disputas que traziam uma grande incerteza para o caixa da companhia. Somente o impacto do acordo tributário no exercício foi de 11,5 bilhões de reais. Sem o evento extraordinário e a variação cambial, a empresa afirma que o lucro líquido do segundo trimestre teria alcançado 5,4 bilhões de reais. Ainda nesta quinta-feira, a companhia também anunciou o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio no valor de 13,57 bilhões de reais. Segundo a Petrobras, a distribuição está alinhada com a política de remuneração aos acionistas vigentes. E sobre a produção da companhia, no segundo trimestre, a estatal registrou uma produção média de óleo e gás de 2,6 milhões de barris, o que é um aumento de 2,4% na comparação anual. Para você que adora visitar um showroom de lojas de imóveis, uma ótima notícia. Um dos negócios mais discutidos e especulados dos últimos anos no mercado brasileiro chegou ao seu desfecho. A Mobile acertou a aquisição do controle da Tokstok em uma transição que cria um player que é líder do mercado doméstico de móveis e decoração, com 1,6 bilhão de reais em receitas anuais e ampla presença tanto em canais digitais como em lojas físicas. São 70 por todo o país. O acordo, informado por meio de um fato relevante na sexta-feira, prevê a aquisição pela Mobile de 60,1% do capital da Tokstok, que pertence a fundos geridos pela SPX Capital, originalmente do Carlyle, que é um gigante global de private equity. A transação vai ser efetivada por meio de aumento de capital da Mobile.
os fundos geridos pela SPX transferem suas ações na Tokstok para a companhia listada em bolsa e passam a deter 12% da nova Mobile, que dessa forma torna-se controladora da tradicional rede varejista. Um toma lá da cá de mercado, mas o bottom line aqui é que a Mobile é a controladora da Tokstok. Segundo Victor Noda, que é CEO da Mobile, em entrevista à Bloomberg Linha, abre aspas, chegamos a uma visão convergente para criar uma empresa de imóveis com marcas que apresentam diferenciais para os seus respectivos públicos, como é com expertise em tecnologia e logística, de um lado, e de marca e experiência de loja, do outro. As marcas Mobile e Tokstok e os portfólios de produtos das lojas vão ser preservados. Haverá ganhos estimados em 80 milhões de reais a 135 milhões ao ano, em um período de 5 anos, em razão de sinergias, segundo cálculos da Bain & Company. Esses ganhos serão decorrentes do processo de verticalização, economia de transportes, eficiências logísticas e tributárias, entre outras frentes. A concretização deste negócio curou um namoro que teve início ainda antes da pandemia, segundo o CEO da Mobile, mas que por diferentes razões, a principal delas a diferença de percepção do valor de cada uma, nunca havia chegado a uma conclusão. Argumentos para o casamento, vamos usar isso aí também para a sua vida pessoal por outro lado, nunca faltaram, disse o executivo empreendedor, um dos sócios fundadores da Mobile em 2011, ao lado de Marcelo Marques e Mário Carlos Fernandes, que, segundo eles, o principal é a complementariedade dos negócios. Chegamos ao final de mais um episódio, com a apresentadora ainda desolada pelo jogo de vôlei, mas a vida segue, não há como ficar chorando ainda, só um pouquinho. E desejo a todos um ótimo final de semana, com muita torcida aí para o nosso bronze no vôlei e também para a nossa medalha possível de ouro no futebol, hein? Vamos em frente, temos também vôlei de praia, eu sou um calendário esportivo. Vamos lá e até segunda-feira.